Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Boa noite para quem está aqui comigo agora. E bom dia para quem vai estar assistindo amanhã pela manhã. Nossa segunda-feira, né? Sempre na segunda-feira pela 5h59 nós começamos a leitura. Mas nesta segunda eu estarei em trânsito, então estamos aqui. Vamos continuar a leitura da Bíblia, mas um pouquinho adiantada para a gente não perder o foco e não perder a nossa meta. Nós estamos na leitura bíblica em 99 dias e hoje é o nosso 14º, que seria o 15º dia, e nós vamos continuar a leitura de Deuteronômio. Estamos em Deuteronômio 16 hoje e estamos vivenciando Moisés programando e organizando e relembrando todos os estatutos do Senhor para essa nova geração, porque ele está preocupado com essa nova geração. Então ele começa a reforçar todos os ensinamentos. Vamos começar orando, como sempre, e agradecer a Deus por esse dia e por mais essa noite de leitura. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por o Senhor estar conosco todos esses dias, nessas leituras. Estamos aqui, Pai, dedicando o nosso tempo a aprender mais de Ti, da Tua Palavra, e que ela venha surgir efeito em nossas vidas, que nós possamos praticar ela, Pai. Que nós possamos praticar aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, que nós possamos ser melhores a cada dia, que nós sejamos, Senhor, melhorados e fortificados na Tua Palavra. Permaneça conosco, Espírito Santo, e revela-te a nós. Abra, Senhor, os nossos olhos, descortina os nossos olhos para que entendamos as maravilhas da Tua lei. Eu louvo e bendigo o Teu nome. Amém. Então, estamos aqui. E Moisés já está ciente que ele não vai entrar na terra prometida, ele está disposto, mesmo sabendo que ele não vai usufruir de toda essa conquista, ele está ali firme e muito motivado, passando todos esses ensinamentos para essa nova geração. Então ele continua aqui falando de todas as leis. Ele já falou sobre as leis de assistência sociais, já falou sobre a remissão, caridade, sobre os dízimos, sobre os animais, os limpos, os impuros, sobre falsos profetas. Lembra que ele vai falando que vocês vão entrar lá e vão encontrar outros deuses, também vão aparecer falsos profetas, vocês vão errar, daqui a pouco vocês vão ser levados cativos, e ele sabe de tudo que vai acontecer, mas ele está ali firme e forte fazendo essa orientação. Então vamos seguir capítulo 16, versículo 1. E ele vai falar sobre as 3 festas. Festa da Páscoa, do Pentecostes e Tabernáculo. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Essa é a Páscoa, lembra? Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas, vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembra que ele falou que quando vocês chegarem à terra prometida, vocês vão escolher um lugar, o Senhor vai escolher um lugar e vocês vão a este lugar para cultuar, para sacrificar, para se reunir. Não era para cada um ficar fazendo na sua casa. Nós vamos saber que depois, vai haver o templo, mas vai ser Salomão quem vai construir. Muita coisa vai acontecer daqui até lá. Nela não comerás levedado 7 dias, nela comerás pães asmos, pães de aflição, porquanto apressadamente saístes da terra do Egito, para que te lembres do dia da saída do Egito, todos os dias da sua vida. Aí ele fala do fermento e tal. Lá no versículo 9 ele fala:
7 semanas contará desde a foice começar na seara, e começarás a contar 7 semanas. Depois celebrará a festa das semanas do Senhor teu Deus. O que te deres será tributo. Lembra da festa do Pentecostes, a festa da colheita e tal. Aí vem o versículo 13. A festa dos tabernáculos guardará 7 dias, quando colheres da tua eira e do teu lagar. Então havia 3 vezes ali que Israel se reuniria 3 vezes ao ano para fazer essas festas, né? Até hoje são as festas judaicas. Então, a festa da Páscoa, do Pentecoste, a festa do tabernáculo. 3, sempre nos lembra a Trindade. A gente sempre faz esses links. Versículo 16. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor, cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor te Deus tiver dado. Lembra que eles levariam as ofertas. E aí ele vai falar dos deveres dos juízes. Lembra que Moisés escolheu 70 anciãos e eles ajudavam ele a julgar? Então ele começa aqui a lembrar a eles das responsabilidades que eles tinham. Juízes oficiais porás em todas as suas portas que o Senhor teu Deus te der entre as tribos, para que se julguem o povo com juízo e justiça. Ao conselho, não torcerá o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto suborno cega os olhos dos sábios e pervertes as palavras do justo. Ele está aqui, não se permita se corromper, não se corrompa. Né? Ele está falando quem aceita suborno, corrompe, atrapalha a verdadeira justiça. No capítulo 17, ele fala sobre o castigo da idolatria. Lembra que tudo isso já foi dito lá atrás, mas essa nova geração precisa ser orientada. Então, Moisés recapitula toda a lei e ele insiste em ensinar isso novamente. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi ou gado miúdo em que haja defeito. Lembra que tem que ser um animal perfeito? Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que há do Senhor teu Deus, te achar um homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor, transpassando o seu concerto, que for e servir a outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, a todo o exército do céu, o que não ordenei. E for denunciado e ouvirtes, então bem o inquirirás, e eis que, sendo verdade e certo que se fez abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que se tiver feito esse malefício às suas portas. Sim, o tal homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras até que morram. Lembra que já houve um episódio semelhante, então ele está aqui reforçando que não pode adorar outros deuses. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Olha a seriedade que eles levaram. Também não é só alguém chegar e falar assim, vi fulano fazendo tal coisa. Não, teria que ter 3 testemunhas. E as primeiras pessoas que ali exerceriam o apedrejamento seriam as próprias testemunhas, tá? Então uma só não vale, seriam 3. A mão das testemunhas, que será o primeiro contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Consulta aos sacerdotes. Aqui, quando aparecer situações difíceis, ele fala, olha, procura quem tem maturidade espiritual. Procure os sacerdotes. Versículo 8. Quando alguma coisa lhe for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, negócios de pendências nas tuas portas, então te levarás e subirá ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, o lugar do tabernáculo, digamos assim, e virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás e te anunciarão as palavras que for juiz. Então, quando você tiver uma causa complexa, procure o sacerdote e os juízes vão lá no templo e
e eles vão determinar as palavras de juízo. E fará conforme o mandado da palavra que te anunciarão no lugar de escolher o Senhor, e terá cuidado de fazer conforme tudo que ensinarem, conforme o mandamento da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem farás. Da palavra que te anunciarem, te não desviará, nem para a direita e nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juízo, tal homem morrerá, e tirarás o mal de Israel. Olha a penalidade para quem não cumprisse. Para que todo o povo o ouça e tema, e nunca mais se ensoberbeça. E agora, ele vem aqui profetizar sobre um dia que Israel há de querer um rei. Lembra que lá na frente eles vão requerer um rei, porque todo mundo tem rei, menos Israel. Por quê? Porque Deus escolheu o seu próprio rei de Israel. Apesar dessa ciência, pela onipotência, onipresença do Senhor, ele sabe que eles vão agir de maneira diferente. A ideia do Senhor sempre foi: eu sou o rei, eu sou o Deus. Mas Moisés aqui já vai falar para eles: ó, lá na frente vocês vão querer um rei também. Versículo 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, e que não seja de teus irmãos. Então o Senhor vai escolher, mas vai ser entre vocês. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltarei por este caminho. Versículo 18. Será também que quando se assentar sobre o trono do reino, então escreverá para si o traslado desta lei, um livro do que está diante dos sacerdotes sacerdotes levitas. Então, existe a prática que o rei teria que ter uma cópia dessa. A gente vai ver lá na frente outros acontecimentos que tem assim: o rei, ele precisa ter uma cópia dessas leis com ele. Apesar que isso vai ser quebrado, mas vamos esperar os próximos capítulos. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e dos estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda, para que se prolongue os dias do seu reino e seus filhos no meio de Israel. Então, o rei teria que ler todos os dias essa palavra. 18. Ele continua falando aqui do cuidado com os sacerdotes, tá? Os sacerdotes levitas da tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel, das ofertas queimadas do Senhor, da sua herança comerão. Então, eles não teriam terra, mas eles iam comer das ofertas e dos dízimos que o pessoal levava lá. Pelo que não terão herança ao meio dos seus irmãos, e o Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. No versículo 4. Dá-lhe as primícias do seu cereal, do seu moço, do seu azeite, das primícias das tosquias das suas ovelhas. Quer dizer, dê o melhor para o sacerdote. Não vai dar o resto, lembra? A primeira oferta que foi dada em resto, gente, ela nem foi recebida, que é a oferta de Caim. Lembra que por que Caim, Deus não aceitou a oferta dele? Porque ele não deu das primícias, assim como Abel. Abel pegou ali os seus primeiros bezerros, mais bonitinho, perfeitinho, foi ovelha, e foi lá e ofereceu em sacrifício. Caim fez tudo que tinha que fazer, depois do que sobrou ele foi lá e ofereceu. Então, por isso que não foi aceito. Então, aqui continua. Olha, dê o seu melhor, dê das suas primícias, né? Dê das primícias do seu cereal. 5. Porque o Senhor teu Deus escolheu todas as suas tribos para que assista a servir o nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Então, o sacerdote estava ali disponível todos os dias para
fazer os sacrifícios e tudo, então seria das outras tribos a obrigação de sustentá-los. Versículo 9, ele vai falar sobre as abominações das nações que são proibidas. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem açougueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem encantamentos, nem quem consulte espíritos de adivinhante, nem mágico e quem consulte os mortos, pois todo aquele que se faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Porque estas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então Moisés continua ensinando. Olha, lá eles têm o hábito de sacrificar os filhos aos deuses. Não façam isso. Até porque Deus não aceita sacrifício humano. Lembra lá da situação de Isaac? Então o Senhor não permite sacrifício humano. Então lá eles tinham o hábito. E eles falam, olha, esse povo, cuidado com esse povo pagão, cuidado com os feiticeiros. Não repitam esses erros, que Deus não aceita, Ele não permite tal coisa. 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a eles ouvireis. Quem será essa pessoa, né? Esse mediador entre Deus e o homem. Que ele tá falando de Jesus, tá bom? Ele tá falando de Jesus, porque aqui Moisés está sendo esse intermediador entre eles e Deus. Lembra que Deus fala face a face com Moisés, fala ali com ele no tete a tete. E lá na frente ele já está profetizando aqui, que é uma grande promessa, que haverá o outro que também falará com o Senhor e será esse mediador, e é Jesus Cristo. Conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram, eis que lhes suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente que falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Aqui ele está falando já de falsos profetas, de falsas profecias. E lhe disseres no teu coração, como conheceremos as palavras que o Senhor não falou? Quando a tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim esta palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou o tal profeta. E até hoje é assim, gente. Quando Deus fala, cumpre. E Deus, ele sempre usa profetas e geralmente é a confirmação de algo que Deus já nos mostrou de alguma forma. Então, assim, qual que é? Se não cumprir, não foi Deus. Quando Deus fala, ele vai cumprir mesmo, porque ele não se arrepende, não volta atrás. Então, Moisés está aqui, está tendo uma visão do que seria Jesus e está alertando eles também do falso profeta. Capítulo 19. A quem pertencem os privilégios da cidade de refúgio. Lembra da cidade de refúgio, quando alguém mata alguém, quando esse assassinato ele é por culpa ou uma legítima defesa, haveria de construir cidades refúgio. Aí ele está orientando a esse respeito. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações, cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu a possuires e morares nas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás para no meio da tua terra, que dará o Senhor teu Deus para possuires. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor. Partirás em 3, e isso será para todo homicida, para que todo homicida se acolha ali.
E este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali para que viva, aquele que por erro feriu seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Então ele fala assim, ó, no 6º, para que o vingador de sangue não vá após o homicida quando se esquentar o seu coração e o alcance por ser cumprido o caminho e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não aborrecia antes. Então, assim, a pessoa morreu, matou por algum motivo muito justificado, então era para ele ir lá e não é para ninguém ir atrás dele para se vingar. Portanto, deu ordem dizendo, 3 cidades separarás. Então, ele reforça tudo. Isso aqui tudo nós já lemos lá, quando Deus conversou com Moisés e mostrou para ele, mas ele está reforçando para essa nova geração. Sabe essas histórias que os avós, nossos avós nos contam de como que foi a trajetória, como que foi a vida dele, como que ele, sei lá, alcançou as benfeitorias, ou como que foi esse trajeto. Por exemplo, eu sou descendente de nordestinos, então eu sempre gostei de ouvir como que foi esse trajeto, como que meus avós saíram. Então, Moisés está mais ou menos num momento assim, ele está contando tudo, explicando tudo, e por isso é tão repetitivo, né? E aí ele vai e fala, porque lei é lei, não é sobre o sangue do inocente aqui. O 12º, então os anciões da sua cidade mandarão dali, tirarão e entregarão da mão do vingador do sangue para que morra. O teu olho não poupará, antes tirará o sangue inocente de Israel para que bem te suceda. Então ele está explicando a lei. No 14º, ele fala sobre os limites e das testemunhas. Não mudeis o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na sua herança, para que possuís a terra que te dá o Senhor teu Deus. Gente, o marco que ele está falando aqui, antigamente não tinha... Hoje nós vemos as grandes fazendas. As fazendas são divididas por cercas. E aí hoje tem toda a tecnologia de fazer a metragem, que a gente consegue fazer até pelos satélites, etc. Não tinha, eles pegavam pedras e faziam um marco, faziam aquele amontoado de pedra lá, e aquele amontoado de pedra era o marco que estipulava o limite. Até aquele amontoado de pedra, a terra é da tribo X, ou do fulano de tal. E daquele marco de pedra pra frente é de uma outra pessoa. E aí ele reforça, gente, não muda o marco. Não vai lá tirar a cerquinha e colocar ela mais pra frente. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Ele fala, não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuíres na terra, que te dá o Senhor Deus para que possuís. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse, pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Então tá, vamos colocar o marco lá, vamos fazer o negócio, e não é uma testemunha, são 3, tá? Era a forma que eles tinham das provas, as provas eram assim. Então, Moisés está assim, sendo extremamente detalhista, ele não quer deixar nada passar, porque ele quer ter certeza que ele deu o seu melhor ali, que ele orientou da forma que eles deveriam proceder. No capítulo 20, ele começa, quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e o povo maior número do que tu, deles não terá temor, pois o Senhor teu Deus que te tirou do Egito está contigo. Aí ele fala, nós temos o Deus de guerra. Seja forte e corajoso aqui, né? Só vai pra batalha com coragem, porque não, Deus lá atrás já tinha falado, olha, vocês em 10 matarão 100, vocês em 100 matarão 1000, e vocês em 1000 vão matar 100 mil, 10 mil, né? Então ele tá aqui reforçando, quando for pra guerra, não se esqueça, o Deus da guerra está com vocês. E diz-lhe, ó Israel, hoje vos chegais a peleja contra os vossos inimigos, que não amoleça o vosso coração, não temais, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo dizendo, qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou?
Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja, e a outros a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vai e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro o logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vai e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Então ele está falando assim, ó, na guerra eu só quero os guerreiros. Quem tem todos esses impedimentos aqui não vai. Quem tá em lua de mel não vai. Quem ainda tá... Entende? Ele tá falando assim, ó, na guerra é só guerreiro. E continuarão os oficiais a falar. Isso aqui é o chamamento do povo, os oficiais chamando o povo. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu. Tipo, você não vai contaminar os demais com o seu medo. Então fique, não vai para a guerra. E aí ele vai fazendo essa listagem de quem deve e quem não deve, tá? Quando chegares a alguma cidade, combatê-la, apregoar-lhes a paz. E será que te responderem paz e te abrir todo o povo que se achar nela e te será tributário e te servirá. Por exemplo, eles vão servir tributariamente. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então não se sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na sua mão, e a todo varão que houver nela passará a fio da espada. Lembra que tem a questão das rendições, né? Não rendeu, fio da espada. Salvo as mulheres e as crianças e os animais, e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás todas as cidades que estiverem muito longe de ti, e não forem das cidades dessas nações. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixará com vida, antes destruí-las totalmente. Aos heteus, os amorreus, os cananeus, aos fariseus e os heveus e os jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Gente, é sem dó e nem piedade. É pra fazer com vontade. Assim, é bem fora da nossa realidade, né? Mas era assim mesmo. Capítulo 21, expiação por morte, cujo autor é desconhecido. Quando alguém é encontrado morto, tá? Aí tem que fazer o sacrifício. Quando na terra que te der o Senhor para possuí-los e achar um morto caído no campo, sem que saiba quem o matou, então sairão os teus anciões e os teus juízes e medirão o espaço até as cidades que estiverem ao redor do morto. Lembra que eles não podiam tocar o morto, tá? E na cidade mais chegada, mais próxima, os anciões da mesma cidade tomarão uma bezerra da manada que não tenha trabalhado nem tenha puxado o jugo, e os anciões daquela cidade trarão a bezerra a um vale áspero que nunca foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale degolarão a bezerra. E então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, e todos os anciãos da mesma cidade, mais chegado ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram esse sangue, e os nossos olhos não viram. Se propício de todo o povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e daquele sangue lhe será expiado. Assim te tirará o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Eles vão lá, sacrificam e lavam as mãos, falam assim: olha, isso nos lembra algo lá na frente, né? Não fomos nós, então eu não tenho nada a ver com isso. Vamos sacrificar aqui, mas eu não tenho nada a ver com isso. E lava-se as mãos. Acerca da mulher prisioneira. Quando saíres a peleja contra os seus inimigos e o Senhor teu Deus entregares em suas mãos e tudo que levares prisioneiros, e tu entre os presos vire uma mulher formosa à vista, tem uma mulher bonita entre as prisioneiras, e a cobiçarem e as quiserem tomar por mulher, então a trarás para a tua casa e a rapará a cabeça e cortará suas unhas.
a despirá a veste do seu cativeiro, e se assentarás na sua casa, e chorarás seu pai e a sua mãe, e um mês inteiro, e depois entrarás a ela, e tu serás seu marido, e ela sua mulher. E será que, se não te contentares dela, a deixará ir à sua vontade, mas de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, e nem ela mercadejarás, pois a tem humilhado. Situação. O direito do primogênito. Quando o homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que o dia em que fizeres herdar os seus filhos, o que tiver não poderá dar primogenitura ao filho da amada, adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito? Isso nos lembra uma história, né? História de Jacó. Então não interessa se o primogênito é daquele não ama. Interessa que é o primogênito, tá? O BO dele com a mãe não tem nada a ver com a primogenitura do filho. Mas o filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada a porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é seu. Isso tem que ser repensado, né? Tem que ser bem pensado, né, gente? Não tem nada a ver. A criança, ela não tem nada a ver. Isso aqui a gente traz para os dias atuais. Não interessa se você tem um filho lá do seu passado, ele é seu filho. O seu BO com a mãe não tem nada a ver, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a Bíblia aqui tá deixando bem claro isso para nós, tá? Primogenitura é dele. Se você ama a outra que foi sua segunda esposa, ema. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e castigando eles, lhes não lhe der ouvidos, então seu pai e a sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciões daquela cidade: este é o nosso filho rebelde e contumaz. Não dá ouvido à nossa voz, é um comilão e o beberrão. Preguiçoso, né, gente? Vamos combinar. Então, todos os homens da cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e o tema. É sério, né, gente? Esse aqui tem que ser muito bem ensinado, né? É uma penalidade horrorosa, né? Mas Deus é um Deus justo, né? Então a lei era severa. Por isso que nós, graças a Deus, estamos no tempo da graça. Basta a gente se arrepender. Antigamente o negócio era mais difícil. Os cadáveres são tirados do patíbulo. Quando também alguém houver pecado digno do juízo de morte e haja de morrer e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a sua terra, que o Senhor teu Deus a te dará em herança. Gente, era a pior morte, era a morte pendurada no madeiro. E nós sabemos quem teve a morte, né, na cruz. Aí ele vem falar no 22 sobre caridade. Vendo extraviado o boi ou ovelha do teu irmão, não te esconderás deles, restituí-las sem falta ao seu irmão. E se o seu irmão não estiver perto de ti, ou tu não conheceres, recolheres-a tua casa para que fique contigo até que o teu irmão busque, e tu lhes tornarás a dar. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes, também com toda coisa perdida que perdeu seu irmão e tu achares e não puderes esconder. O jumento que é de teu irmão ou o boi não verás caído no caminho e deles te esconderá, mas com ele o levantarás sem falta. Aqui eles estão falando sobre princípios de moralidade, né, gente? Não vamos pegar aquilo que não é nosso. Então, é do irmãozinho, devolve pro irmão, devolve pro coleguinha. Não haverá, 5, não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem vestes de mulher, porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Aqui ele está falando de princípios de moralidade, gente.
Não é variável, isso aqui é literal. A mulher, ela tem que ser vestida e quando ela vista, ser identificada como uma mulher, assim como o homem. A gente vê muita coisa por aí, mas a Bíblia fala, abominável é aos olhos do Senhor. Quando encontrares algum ninho de ave no caminho, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mães com os filhos. Aqui ele está tendo um cuidado com a cadeia alimentar. Como hoje nós temos a época da piracema, né, que não se pode pescar porque é época de reprodução. Então, aqui Deus também teve esse cuidado aqui com a questão dos animais. Deixarás ir livremente a mãos dos filhos e tomarás para ti, para que bem te vá e para que prolongues os dias. Aí ele vai continuando. Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que não profane o fruto da semente que semeares a novidade da vinha. Com boi ou com jumento juntamente não lavrarás. Não se vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente. Franjas porás nos quadros e bordas da tua manta com o que cobrires. 13º versículo 13. Aqui é sobre várias penas e diversos pecados cometidos por mulheres. Vamos lá. Quando o homem tomar uma mulher e entrando a ela aborrecer e lhes imputar coisas escandalosas e com ela divulgar má fama, dizendo, tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Ele casa e acha que a moça não era mais virgem. Então, o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais de virgindade da moça. Lembra que era um lençol que eles levaram e tinha que comprovar a virgindade com a mancha de sangue no lençol. Que a regra era entrar no matrimônio pura, virgem. Então, levá-las para fora dos anciões, para fora aos anciões da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciões: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. Ele está falando que ela não era virgem. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem tua filha, porém eis aqui o sinal da virgindade da minha filha. E estenderão o lençol diante dos anciões da cidade. Eles vão provar que ela era virgem sim. O que vai acontecer? Então, os anciões da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão. E o condenarão em 100 siclos de prata e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel, e lhe será por mulher em todos os seus dias, não a poderá despedir. Aí, gente, é uma situação, né? Porque o cara fala, ela não era virgem, aí vai lá e comprova que era, aí eles pagam o dote lá pros pais dessa moça, mas ela tem que continuar casada com ele. Tem que fazer tudo para dar certo ainda, né? Não é fácil não, na situação dessa aqui. Vamos lá, Lidinha, não fica palpitando nas coisas. Porém, se este negócio for verdade, que a virgindade não se achou na moça, olha aí, o homem tem razão. Então levarão a moça à porta da casa de seu pai e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Pena de morte, então. Quando o homem for achado deitado com mulher casada, com marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou e a mulher também. Assim tirarás do mal de Israel. Quando houver uma moça virgem despojada com algum homem, e um homem a achar na cidade e deitar-se com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e o apedrejareis com pedras, até que morra a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher no seu próximo, assim tirarás ele do meio de ti. Então, gente, namoro com fornicação já era aqui, tá? Já era. Pena de morte pros dois também. Por quê? Porque aí ele tava ali desonrando uma esposa de uma outra pessoa. Aí quando ela fosse casar com a outra pessoa, o outro lá que ia ser desonrado. Então, se não foi violência, se ela não gritou, se nada, foi consensual, pena de morte. Aqui tá falando, ó, caso de estupro aqui, ó.
E algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem que a forçasse deitar com ela, então morrerás só o homem que se deitou com ela. Só abusador. Porém, a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque com o homem que se levantava contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim este é o negócio. Pois a achou no campo a moça desposada, gritou e não houve quem a livrasse. Quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar nela e se deitar com ela e foram apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata e porquanto a humilhou, lhe será por mulher e não a poderá despedir em todos os seus dias. Olha aqui, teria que casar, então, se for o caso aqui do namoro aqui. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a orelha de seu pai. 23. Pessoas que são excluídas das Assembleias Santas. O quebrado de quebradura ou castrado não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíes do Egito, e porquanto alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor e da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz e nem bem em todos os seus dias para sempre. Eles não querem que eles se metam com essa gente. Não abominarás o edomita, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. E ele está orientando aqui eles a respeito dos que não podiam comungar com eles e do que eles deixassem para lá. Os filhos que nascerem na 3ª geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Quando entre ti te houver alguém que algum acidente de noite não estiver limpo, sairá fora do exército, não entrará no meio do exército. Aqui é porque Deus exige muita pureza, né? Então eles têm todas essas normas. Porém, será que declinando a tarde se lavará em água e em pôr do sol entrará no meio do arraial. Então, tinha que ir lá cumprir a questão de se lavar. Também terás um lugar fora do arraial e ali sairás fora. E entre as suas armas terás uma pá. E será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e virando-se cobrirás aquilo que saiu de ti. Aqui, gente, já é uma norma sanitária, né? Naquela época não tinha banheiro, então eles tinham que ter a pazinha deles. Fez o número 2, vai lá, cava e enterra, tá? Acerca dos fugitivos. Porque já imagina, né, gente? Tinha que ter norma para tudo. Acerca dos fugitivos, prostitutas, usuras e votos. Não entregarás a Senhor o servo que te acolher a ti de seu... Não, vamos voltar aqui, entender. Não entregarás ao seu Senhor o servo que te acolher a ti de seu Senhor. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher alguma das suas portas, onde lhe estiver bem, não o oprimirás. Não haverá rameira entre as filhas de Israel, nem haverá sodomita entre os filhos de Israel. Aqui ele está falando sobre prostituição, tá? Não trarás salários de rameira, nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação do Senhor. Então também dinheiros de prostituição não poderia ser entregue lá com dízimo. Não poderia, gente. Eu lembrei de uma outra situação, mas deixa pra lá. A teu irmão não emprestarás a usura, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste a usuras. Gente, aqui está falando para não cobrar juros, tá? Era para ser honesto e não viver cobrando juros. Ao estranho emprestará a usura, porém a teu irmão não emprestará com usuras, para que o Senhor teu Deus
te abençoe em tudo que puseres a mão na terra do cobrar. Por parente, não pode cobrar juro. Cobrar juro só para os estrangeiros, parente não. Quando voltares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Fez um voto com Deus, lembra que eles poderiam lá fazer o voto, fazer o sacrifício. Até hoje, né, gente? Fez um voto, cumpre. Você vê que não vai dar conta, nem tenta, porque Deus vai requerer. Combinado é combinado, né? Porém, abstendo-se de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu da tua boca guardarás e o farás, mesmo a oferta voluntária, assim como votastes ao Senhor teu Deus e o declaraste pela tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas conforme o teu desejo e te fartares, porém não as porá no teu vaso. Quando entrares a seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás espigas, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Nada de ir lá pegar a colheita do coleguinha. 24. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, e lhe fará escrito de repúdio e lhe dará a sua mão, a despedirá da sua casa. Então, se a mulher se ele não agradou da mulher, ele poderia dar a carta do divórcio, tá? Se ela, pois, saindo da sua casa, fosse casar com outro homem, e se este último homem aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der a mão e é despedir da sua casa, ou este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, porque é abominação perante ao Senhor. Não podia voltar, porque ela já tinha tido outro homem, então ela já teria sido contaminada, então ela tinha conhecido outro homem maritalmente, tá? Assim não farás pecar a terra que o Senhor te deu por herança. Quando algum homem tomar a mulher nova, não sairá à guerra e nem lhe imporá carga alguma por um ano inteiro. Ficará livre em sua casa e alegrará a sua mulher que a tomou. Não se tomarão em penhor as suas mós, nem mesmo a mó de cima, pois se penhoraria assim a vida. Então aqui ele está tendo um cuidado, Deus tendo cuidado com a família, né? É recém-casado, não vai pra guerra, deixa ele viver pelo menos um aninho ali com a esposa dele, né? A novidade de vida, e Deus está tendo esse cuidado para com as famílias. Quando se achar alguém que furtar um dentre os seus irmãos, filhos de Israel, e com ele ganhar ou vender, o tal ladrão morrerá e tirarás o mal do dele. Pena de morte para ladrão. Guarda-te da praga, da lepra, e tem grande cuidado em fazer conforme tudo que lhe te ensinarem os sacerdotes levitas, como eles lhe têm ordenado, terás cuidado de o fazer. Lembra das regras ali sobre pragas, sobre lepras que nós lemos? Lembra-te que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saís do Egito. Acerca de empréstimos. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para tirar o penhor. Fora estarás, e o homem a quem emprestaste te fará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, te não deitarás com seu penhor. E sendo ao pôr do sol, certamente lhe restituir o penhor, para que durma com a sua roupa e te abençoe. Lembra da capa, que era importante? A capa era uma coisa mais cara, então ele dava, a pessoa era tão pobre, devia, mas dava aquela capa em penhor. Mas era só durante o dia. À noite, por ser muito frio, a pessoa tinha que ir lá devolver a capa para que ele não passasse frio. Né? Deus ali cuidando das pessoas que estavam com dificuldade. Até que na hora que ele desse conta de pagar, né? Ia viver nesse lenga-lenga aí. Caridade para com os pobres e os estrangeiros. Não oprimirás o jornaleiro, pobre e necessitado de seus irmãos ou dos seus estrangeiros que estão na sua terra e nas suas portas. No seu dia lhes dará o seu salário, ao pôr do sol não porás sobre isso, porquanto pobre é, sua alma se atém a isso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva.
Mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que façais isto. Quando no seu campo cegares a tua cega, e se esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Aqui está falando sobre caridade. Olha, tem as pessoas pobres, vão fazer a colheita, vai ficar algumas espigas para trás, não volta lá para buscar não. Deixa que essas espigas, elas vão servir para aquelas pessoas pobres, para as viúvas, né? E lá na frente, gente, isso aqui vai ser de suma importância numa história que nós vamos ler no livro de Ruth. Tem a ver com essa ordenação aqui. E aí fala, e quando sacudires a tua oliveira, não tornarás atrás de ti a sacudir os ramos, para que o estrangeiro, para que o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. E lembrar-te-ás que foste servo na terra do Egito, pelo que eu te ordeno que faça isso. Gente, vocês já viveram em situação difícil. Vocês sabem o que é escravidão. Vocês sabem o que é necessidade. Então não volta lá e rapa tudo. Deixa as espigas, deixa uvas, e deixa as azeitonas da oliveira, né, que é de onde extrai o azeite. Deixe para que isso ele sirva para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. E aí no livro de Ruth nós vamos entender um pouco mais como que funcionava, tá? A pena de açoites. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que os seus juízos julguem, os justos justificarão e ao injusto condenarão. E será que, se o injusto merecer açoites, o juízo fará deitar-se e o fará açoitar diante de si, quanto bastar pela injustiça por certa conta. Então, quem decide é o juiz. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, lhe fizer dar mais açoites do que antes, teu irmão não fique envilecido aos seus olhos. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. E agora no versículo 5, a obrigação de um homem casar com a viúva do seu irmão. Aqui é a lei do levirato. Vamos ver como que é a lei do levirato. Quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filhos, então a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e tomará por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. Então, a necessidade era que esse cunhado a possuísse como esposa e desse filhos a ela, mas esses filhos dela seria em memória do irmão falecido. Era como se eles dessem continuidade à memória do falecido. Então, esse filho seria reconhecido como o filho do irmão. A gente viu isso lá entre os filhos de Jacó, lembra da história? Então, vamos lá. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisso e disser, não quero tomá-la, ele se nega a cumprir essa regra. Então sua cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciãos e descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá, assim se fará ao homem que não edificar a casa do seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Então ele ficará conhecido como a casa do descalçado, quer dizer, o homem que não quis cumprir a lei do levirato, ele não quis cumprir o papel dele na família. Então ele vai ficar mal falado, vamos dizer que seja isso, vai ficar mal falado. Quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o seu marido da mão do que o fere, e a ela estender a mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, então cortar-lhes a mão, não poupará o teu olho. O folgado também tinha lá suas punições, né? Porque aqui é bem claro. Pesos e medidas justas. Na tua bolsa não terás diversos pesos, um grande e um pequeno.
Na tua casa não terá duas sortes de efa, e o grande e o pequeno. Peso inteiro e justos terá, efa inteiro e justos terá, para que se prolongem os dias da sua vida, e terra que te dará o Senhor teu Deus. Aqui não é 2 pesos e 2 medidas, tá? Tem que ser justo. Porque a abominação é ao Senhor, o teu Deus, todo aquele que faz isso e todo aquele que faz injustiça. Aí ele vai falar agora, versículo 17. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho quando saíres do Egito? Como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda, todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso e todos os seus inimigos em redor na sua terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Não te esqueças. As primícias da terra. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança e a possuíres e nelas habitares, então tomará das primícias que todos os seus frutos da terra que trouxeres e da terra que o cidade te dará o Senhor teu Deus, e as porá num cesto, e irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e ali fará habitar o seu nome. Aqui são as ofertas, as primícias. E aí ele fala como que o sacerdote vai proceder, nós já lemos tudo isso, e agora vamos falar aqui o versículo 12, que é a oração de quem deu o dízimo. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da sua novidade, que são essas primícias que ele acabou de relatar, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das suas portas e te fartem. Não está no terceiro ano, não é só ao levita, tá? E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é consagrado de minha casa, e dei também ao levita, ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme todos os seus mandamentos, de que tens me ordenado. Nada traspassei dos teus mandamentos, e nem deles me esqueci. Disso não comi na minha tristeza, e disso nada tirei para a imundícia, nem disso dei para algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, e conforme tudo que me ordenastes tenho feito. Olha, desde a tua habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que emana leite e mel. Neste dia, aí Moisés continua falando, né? Neste dia o Senhor teu Deus te manda fazer estes estatutos e juízos, guardai-os, pois, e fazei-os com todo o seu coração e com toda a sua alma. Hoje declaraste ao Senhor que será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e aos seus mandamentos e os seus juízos e darás ouvido à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que te serás por povo seu próprio, como tem dito, e te guardarás todos os seus mandamentos. Aí ele tá aqui, sigam firmes, sigam fortes, né? Permaneça reconhecendo que o Senhor é o seu Deus, para assim te exaltar sobre todas as nações que fez, para louvor e para fama e para glória, e para que seja um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. E agora ele vai falar sobre a ordem de levantar um padrão e gravar nele a lei. E deram ordem a Moisés e aos anciãos, ao povo de Israel, dizendo: guardai todos esses mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que se deu ao Senhor teu Deus, e levantaste umas pedras grandes, e a cairás, e havendo-o passado, escreverás nela todas as palavras dessa lei, para que entrares na terra que te deu o Senhor, terra que mana leite e mel, como disse o Senhor teu Deus dos teus pais. Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantareis essas pedras que hoje vos ordeno no monte Ebal, e as cairás. E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, e não alçará ferro sobre elas. De pedras inteiras edificará o altar do Senhor, e sobre ele oferecerás holocausto ao Senhor teu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. Falou, pois, Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas para todo Israel: escuta e ouve, ó Israel, neste dia vieste a ser povo do Senhor Deus.
Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e farás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Gente, nós vimos aqui quantas lições que, se eles obedecessem, tá tudo certo. E quando não obedece, dá muito ruim, né? Penalidades aqui terríveis. Então, hoje até a nossa frase é: obedecer é melhor que sacrificar. As maldições que serão lançadas no Monte Ebal. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houverdes passado o Jordão, e estes entrarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo, Simeão e Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes estarão para amaldiçoar os montes Ebal, Ruben e Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naphtali. Os levitas protestarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição, abominação ao Senhor, obra da sua mão artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo responderá: amém. Então, olha a forma que eles vão amaldiçoar aqui. Aqui está explicando como que eles vão falar. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo. E o povo: amém. Maldito aquele que arrancar o termo. Maldito aquele que fizer que o cego erre o seu caminho. Amém. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Amém. Maldito aquele que deitar com a mulher do seu pai, porquanto descobriu a orelha do seu pai. O povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal. E o povo dirá: amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha do seu pai ou filha da sua mãe. E o povo: amém. Maldito aquele que deitar com a sua sogra. E o povo dirá: amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. E o povo dirá: amém. Maldito aquele que tomar suborno para matar uma pessoa inocente. E o povo dirá: amém. E maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei e não cumprido. E o povo dirá: amém. Essas são as maldições que serão ditas pelos levitas e o povo vai concordar. As bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, que tem cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Benditos, aí vem as bênçãos. A gente falou as maldições, vamos falar as bênçãos. Bendito serás tu na sua cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos seus animais, e as criação das suas vacas, os rebanhos das suas ovelhas. Bendito o seu cesto e a sua amassadeira. Bendito será o entrares, e bendito será ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que te levantarem contra ti feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra em que te deu o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si o povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todo o povo das terras verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor sobre ti. Terão de ti. E ele vem falando, se obedecer os mandamentos, né? E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva, a sua terra a seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos, e emprestará a muita gente. Porém, tu não tomarás emprestados, e o Senhor Deus te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. Olha a importância do obedecer os mandamentos.
e não desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Agora vem o castigo da desobediência. Será, pois, porém, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti verão todas essas maldições e alcançarão. Maldito será tu na cidade, maldito será no campo. Maldito será o teu cesto e tua amassadeira. Maldito o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra, e a criação das suas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição e turbação e perdição em tudo que puseres na tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das suas obras com que me deixaste. O Senhor te fará pegar pestilência até que te consuma da terra a qual passas a possuir. O Senhor te ferirá com tísica, e com febre, e com quentura, e com ardor, e com a secura, e com destruição das sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereça. Gente, é muita coisa ruim, é melhor obedecer, gente, melhor obedecer. Os teus céus que estão sobre a sua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será ferro. Tipo, não vai produzir nada, não chove, não produz, misericórdia. O Senhor, por chuva na terra, te dará pó e poeira, dos céus descerá sobre ti até que pereças. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 fugirás diante deles, e será espalhado por todos os reinos da terra. Totalmente o contrário da bênção, né? É totalmente o contrário da bênção. E o seu cadáver será por comida de todas as aves do céu e dos animais da terra, e ninguém o espantarás. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, e com hemorroidas, e com as sarnas, e com coceiras que não possam curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, ou com cegueira, ou com pasmo no coração. Você perde a saúde mental, piripaque no coração, doido, cego. E palparás ao meio-dia como cego palpa na escuridade, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente será oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Então, zero prosperidade. Desposar-te-ás como uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantará uma vinha, porém não lograrás o seu fruto. O seu boi será morto aos seus olhos, porém dele não comerás. O seu jumento será roubado de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos seus inimigos, e não haverá quem a salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos o verão, e após eles desfalecerão todos os dias, porém não haverá poder na sua mão. O fruto da sua terra e de todo o seu trabalho comerá um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias. E ficarás aterrado pelo que verás com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos teus joelhos e nas pernas. Lídia, tudo isso é castigo? Gente, é porque quando a gente quebra princípios, quando a gente faz coisas erradas, as consequências, elas são terríveis mesmo. Às vezes não é tudo isso aqui, tudo junto e misturado, mas as consequências dos nossos atos, da gente deixar de cumprir, geralmente é negativa mesmo. Então eu tô lendo esse rol que é pra gente realmente ser impactado e entender que desobedecer a Deus não dá certo. A gente só vai levar a prejuízo. Vamos continuar. O Senhor te levará a ti, a teu rei, que tiver exposto sobre ti uma gente que não conheceste, e nem tu e nem teus pais. Ali servirás a outros deuses feitos de madeira e de pedra, e será por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos, até que o Senhor te levará. Lançarás muita semente no campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás o vinho, nem colherás uvas, porque o bicho a colherá.
E todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirá com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerará, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o seu alvoredo, o seu fruto da sua terra consumirá a lagarta. Os estrangeiros que está no meio de ti, e se elevará muito sobre ti, e muito baixo descerás. E ele se emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele, e será por cabeça, e tu será por cauda. Totalmente o contrário, gente. E tudo que estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruídos, porquanto não haverás dado ouvido à voz do Senhor teu Deus, para guardar os teus mandamentos, os teus estatutos que tem te ordenado. E serão sobre si por sinal e por maravilha, como também entre a sua semente para sempre, porquanto não haverá servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirá aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede e com nudez e com falta de tudo, e sobre o seu pescoço porá um jugo de ferro até que tenha destruído. Moisés está aqui, gente, falando com eles. E ele fala todas as bênçãos para quem obedece os mandamentos, para quem obedece todas aquelas normas que foram impostas. E aí ele está falando assim, se vocês não obedecerem, além de acontecer tudo isso, vocês vão ser cativos, vão ser escravizados. Então ele faz questão de deixar tudo muito claro aqui. E aí ele vai continuando e falando, né, sobre a carne, sobre, olha só, olha aqui, ó. Quanto ao homem mais mimoso e delicado entre ti, os teus olhos será maligno contra o seu irmão e contra a mulher do seu amor e contra os demais que os seus filhos que ainda lhe ficarem. De sorte que não dará nenhum deles da carne aos seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto no cerco, e no aperto com o seu inimigo te apertará em todas as suas portas. E quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou por a planta do seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem e seu amor, e contra o seu filho e contra a sua filha. E isso por causa de suas párias, que saírem dentre os seus pés, e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerás escondidos por falta de tudo. No cerco e no aperto, com o seu inimigo te apertará as tuas portas. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei, que estão escritas neste livro, para que temeres em nome glorioso do terrível do Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhas às tuas pragas e às pragas das tuas sementes, grandes e duradouras pragas e enfermidades más e duradouras. E aí ele fala que vai vir todo o mal do Egito e que poucos homens restariam. E aí ele vai falando. Termina assim: o Senhor te fará voltar ao Egito e navios pelo caminho que tem te dito. Nunca mais, jamais o verás, e ali sereis vendidos por servos e por serva por vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Então Moisés deixa muito claro aqui para eles, né? E aí ele vai e Deus faz um novo concerto. 29. Essas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizeste com os filhos de Israel, além do concerto que fizera em Horebe. Aqui ele vai relatar aquele outro episódio. E chamou Moisés a todo Israel e lhe disse: Tende visto tudo que o Senhor fez na terra do Egito perante vossos olhos a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra, as grandes provas que os teus olhos têm visto naqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem envelheceu sobre o seu pé o seu sapato. Pão não comestes, e vinho e bebida forte não bebeste, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Vindo vós, pois, a este lugar, Seom,
rei de Esbom, Og, rei de Basã, nos saíram ao encontro à peleja e nós o ferimos. E tomamos a sua terra e demos por herança aos Rubenitas, aos Gaditas e a meias tribos de Manassitas. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpria, porque prospereis em tudo quando fizeste. Está lembrando lá daquele acontecimento onde eles conquistaram a terra e a tribo de Ruben e de Gad, eles falaram, olha, nós queremos ficar com essa terra para nós criar esse gado, a gente prefere ficar aqui do que atravessar o Jordão. Ele tá lembrando esse episódio, tá bom? Tá lembrando esse episódio aqui. Deixa eu pegar aqui que eu perdi aqui esse pedacinho onde eu tava. Qual versículo? Do Zubené. Tá, ok. Versículo 9. Guardai, pois, as palavras desse concerto e cumpri-as para que prosperei em tudo que fizeste. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos e as vossas mulheres, os estrangeiros que está no meio do teu arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te confirme por seu povo e que eles te seja a ti por Deus, como tem dito e como jurou aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço esse concerto e esse juramento, mas com todo aquele que hoje está aqui e em pé conosco perante o Senhor nosso Deus e com aquele que hoje não está aqui conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e viste as abominações e os seus ídolos, a madeira e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles, para que enxergue vós, não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. Quer dizer, que não seja ter filhos desobedientes, tá? E acontece que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração, dizendo, terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do seu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o zelo sobre tal homem, e toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. E o Senhor separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do concerto escrito neste livro desta lei. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estranho que virá das terras remotas, vendo as pragas dessa terra e as suas doenças, com o Senhor a terá afligido. E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, e de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão, porque faz o Senhor assim com essa terra? Qual foi a causa do furor dessa tão grande ira? Então se dirá, porque deixaram o concerto do Senhor, o Deus dos seus pais, que com eles tinham feito quando os tirou do Egito, e foram-se e serviram a outros deuses e se inclinaram diante deles, deuses que o não conheceram e nenhum dos quais ele lhes tinha dado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para fazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os tirou da terra com ira e com indignação e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos toda a verdade desta lei. Ok?
Então, Moisés reforça aqui toda a lei novamente para essa nova geração, que ele está preocupado, e ele orienta, e ele vai relembrando, vai falando o que deu errado, o que pode, o que não pode, quais as consequências dos atos, quem cumpre os mandamentos, quais são as bênçãos que serão alcançadas, quem não cumpre, quais as maldições que serão as consequências. Então, a gente finaliza hoje aqui o capítulo 29 de Deuteronômio. E terça-feira, às 5h59, nós vamos dar continuidade e já vamos entrar também no livro de Josué, que começa a contar essa história da conquista, porque eles estão ali já avistando a terra, já estão vendo a terra e fala, agora chegou a hora de entrar e conquistar cada pedacinho. Então, nós vamos começar terça-feira a lei terminar Deuteronômio, começar a história dos juízes, aí vai vir quais foram os juízes depois de Josué, e nós vamos dar sequência já nos livros históricos. Finalizamos o Pentateuco, já é uma grande parte vencida, né? Nós sabemos que tem muito chão pela frente, mas glória a Deus porque você tá aí, glória a Deus porque nós estamos firmes hoje, excepcionalmente à noite, finalizando o domingo, porque amanhã eu estarei em viagem pela madrugada. Meu voo é justamente na hora que a gente faz a live. Mas estou muito feliz por vocês estarem aqui. E qualquer coisa, chama no direct com alguma dúvida. E que o Senhor abençoe a cada um de vocês. E até terça-feira. Fica firme daí, que eu vou ficar firme daqui. E vamos que vamos. Deus abençoe vocês. Até amanhã ou depois de amanhã. Paz. Obrigada.